Enzimas nas ciências farmacêuticas. Universidade de Pernambuco, Ciências Biológicas, ênfase em biotecnologia, disciplina de tecnologia enzimática, docente. Irapuã Pinheiro, discente Moara Rodrigues Costa. A indústria farmacêutica representa hoje um dos maiores produtores e consumidores de enzimas, que apresentam finalidades desde a produção de medicamentos, o desenvolvimento de novos produtos, o diagnóstico clínico e a terapia. A relação das enzimas com a indústria farmacêutica e a indústria cosmética se dá em distintas frentes. Na indústria farmacêutica, elas podem atuar como agentes terapêuticos, na produção de fármacos, como coadjuvantes de princípios ativos e como alvo para inibidores e ativadores de fármacos. Já na indústria cosmética, elas atuam na higiene pessoal, na esfoliação da pele e como agentes antissinais. Alguns parâmetros importantes devem ser levados em conta no momento da produção das enzimas, com finalidades farmacêuticas, pois, ao contrário das enzimas produzidas em larga escala e que apresentam uma elevada produção e um custo final reduzido, as enzimas produzidas para fins terapêuticos geralmente apresentam uma baixa produção e um custo final elevado. Isto ocorre em decorrência dos critérios de qualidade necessários durante a produção destas enzimas. Os principais critérios de qualidade são a especificidade, a pureza, a estabilidade, as propriedades cinéticas, a inibição, o pH ótimo, a solubilidade e os custos. Quanto à especificidade, as enzimas geralmente apresentam uma maior especificidade quando comparadas a reagentes químicos. No entanto, em baixas purificações, as enzimas podem apresentar atividades contaminantes, que são de difícil remoção. Quanto à pureza, os critérios de pureza podem ser definidos em atividade contaminante, atividade específica e pureza química. A atividade contaminante é geralmente excluída através da purificação. No entanto, se ainda presentes, devem ser notificadas em atividade específica, que são expressas em unidade por miligrama de proteína. A pureza química significa a ausência de proteínas contaminantes, que pode ser demonstrada por eletroforese ou por focalização isoelétrica. Observação: os critérios de pureza é relativa pois depende do uso, ou seja, determinados ensaios permitem o uso de enzimas com certa quantidade de contaminantes, enquanto que outros ensaios requerem enzimas de alta purificação. Um exemplo são as enzimas para fins farmacêuticos. Quanto à estabilidade, as enzimas precisam ser estáveis durante o longo tempo de estocagem e durante as reações de diferentes temperaturas. A estabilidade pode ser obtida por agentes estabilizadores, como polietileno glicol, dextranas e etc. Propriedades cinéticas. Geralmente se é preferível o uso de enzimas que apresentem o menor valor da constante de Michaelis-Menten, Km, pois estas em geral apresentam uma maior afinidade pelo substrato. No entanto, a alternativa pode recair em uso de enzima que apresentem um maior valor de Km, desde que elas sejam eficazes em determinadas dosagens. Quanto à inibição, as aplicações enzimáticas durante o processo ou como produto final exigem um rápido processamento. Desta forma, evita-se a inibição por substrato, produto, outros componentes da mistura e pelo ambiente de atuação. O pH ótimo confere uma maior atividade catalítica da enzima. A solubilidade atua na maior difusão, eluição e características de ligação a matrizes. A solubilidade interfere nas leituras de reação em reações diagnósticas. Custos.
O custo das enzimas como produtos finais ou atuando como intermediários num processo depende dos métodos físicos e químicos usados na produção, como os critérios de qualidade anteriormente citados, que atuam independente na reação. A otimização da reação pode ser obtida a partir da modificação individual de cada um destes critérios. Aplicação das enzimas em terapia. O uso terapêutico de enzimas remonta ao final do século XIX, onde preparações brutas de enzimas pancreáticas de origem suína eram empregadas como auxiliares digestivos. Para esta aplicação, a pureza, a dose e a fonte não eram consideradas cruciais. No entanto, para o uso endovenoso de enzimas, a purificação deve ser de alta seletividade e também deve-se preservar a atividade enzimática. Os requisitos para a aplicação das enzimas em terapia são: baixa resposta imunológica, alta atividade e estabilidade em pH fisiológico, baixa taxa de eliminação, independência de cofatores exógenos. Observação: enzimas microbianas devem ser feitas a partir de cepas não patogênicas. As limitações para a aplicação de enzimas para fins farmacêuticos são: instabilidade de biocatalisadores, suscetibilidade ao ataque de proteases, dificuldade de acesso ao órgão-alvo e antigenicidade. Algumas estratégias de formulação foram criadas para a superação das limitações ao uso das enzimas, tais como a conjugação química dos polímeros, que diminui a resposta imunológica contra estas enzimas, e a incorporação de enzimas a lipossomos, que ajuda no direcionamento da enzima ao órgão-alvo. Vias de administração: via tópica, via oral, via parenteral. Mercado atual. Nesta tabela encontramos alguns exemplos de enzimas terapêuticas encontradas no mercado atual. Destas, uma das mais importantes é a L-asparaginase, que atua contra a leucemia linfocítica aguda. A atuação da L-asparaginase na leucemia linfocítica aguda ocorre da seguinte maneira: as células tumorosas dependem de estoques de asparagina para poderem crescer e proliferarem. Com o uso da L-asparaginase, que acaba com o estoque de asparagina, as células tumorosas não têm mais a capacidade de proliferação e crescimento, podendo sofrer apoptose.